Ok? Então, agora, oficialmente, bom dia a todas, a todos e a todos. Meu nome é Kelly, eu sou professora do Departamento de Desenvolvimento Humano e Reabilitação, do PPG Saúde, Interdisciplinaridade e Reabilitação, também aqui da FCM, a Faculdade de Ciências Médicas. Essa atividade que a gente vai acontecer agora é uma parceria entre o PPG, Saúde, Interdisciplinaridade e Reabilitação, e o LAPSUS, que é coordenado pelo professor Mário, Laboratório de Psicopatologia, Sujeito e Singularidade. Essa palestra que a professora Érica Parlato vai ministrar agora, ela só foi possível por causa da ajuda de muitas pessoas. Então, queria aqui, nominalmente, citar algumas, espero que não esqueça de ninguém. Queria agradecer ao apoio do CEPRE, Centro de Estudos e Pesquisas em Reabilitação. Queria também agradecer aos meus orientandos pela ajuda na organização, a Bárbara Adélia de Moraes, a Carolina Bisutti, Caroline Sapatini, Jaqueline Silva, Cauê Alves. Queria também agradecer às intérpretes de Libras, que tornam esse evento acessível, a Juliana e a Lília. Queria agradecer também ao funcionário Oscar, e em nome dele, todos os outros funcionários da FCM. E, claro, a professora Érica Parlato por ter aceitado ministrar essa palestra. Vou ler aqui o mini currículo da professora Érica. A professora Érica é psicanalista, é membro da Associação Lacaniana Internacional, em Paris, doutora em Comunicação e Semiótica, pela PUC, São Paulo, doutora em Ciências Cognitivas, pela École des Hautes Études en Sciences Sociales, de Paris, pós-doutorado em Psiquiatria Infantil na Universidade Pierre et Marie Curie, no Hospital Pitié-Salpêtrière, em Paris, e é professora do programa de pós-graduação da École Doctorale da Université Paris-Cité. Membro do Conselho Administrativo da Associação Mundial de Saúde Mental Infantil, membro do Conselho Administrativo da Lacause de Bebê, revisora das revistas Estilos da Clínica, Jornal de Pediatria, Ágora, Language and Speech, Language Testing, COBAS, Frontiers Psychology, entre outras. Autora dos livros Saberes do Bebê, O Bebê e as Tramas da Linguagem, ambos da editora do Instituto Langage, e Le Bébé c'est Savoir, da editora Herré. Coordenadora da Clínica do Bebê, do Instituto Langage, e acho que é muito importante para o tema que ela vai trazer hoje. A professora Érica foi agraciada em 2022 com o prêmio Mulher Cientista do Ano, 2022, pela Câmara dos Deputados do Brasil. A Érica vai ministrar a palestra intitulada Trabalhos Científicos na Clínica Psicanalítica de Bebês. Érica, te agradeço muitíssimo. Professor Mário, também, do Lapsus, quer falar algumas palavrinhas, Mário? Eu só queria aproveitar para dar as boas-vindas também à Érica, uma amiga, uma parceira com quem a gente trabalha já há muito tempo, uma pessoa que tem participado das atividades do Lapsus, Então, em nome do Lapsus, queria te dar as boas-vindas, dizer que nós estamos muito felizes de poder discutir sobre esse tema hoje, e agradecer também à professora Kelly, que liderou a organização da sua vinda nesse dia, para falar para todos nós. Podemos começar? Muito obrigada, quero agradecer imensamente. Para mim é um prazer estar aqui na Unicamp, onde eu fiz meu mestrado no IEL, então para mim é sempre muito prazeroso voltar aqui e agradecer a proposta do Mário Eduardo e da Kelly Brandão para poder conversar com vocês aqui hoje. O tema é um tema que está aí na ordem do dia, então eu preparei inicialmente um pequeno texto para dizer qual a minha posição em relação a isso, e na sequência alguns slides para mostrar como é possível fazer pesquisa na psicanálise. Essa é a composição aí da minha fala. Então eu intitulei O Trabalho de Fazer Ciência. Para fazer ciência, temos que ter disposição. Podemos dizer desejo, para tentar em um trabalho marcado pela incerteza, onde o que procuramos pode não ser encontrado,
e onde nossas hipóteses iniciais sejam refutadas, pois este fazer não pode ser realizado por aqueles que querem garantir uma verdade a qualquer custo. As verdades neste campo são matéria básica para a construção de novas hipóteses que visam questionar o valor de verdade para ver até que ponto ela tem consistência e pode continuar a ser reconhecida ainda como verdade. Para que o candidato a fazer ciência, que espero que tenham vários aqui hoje nos escutando, possa colocar em questão a sua disposição para essa tarefa, ele precisa avaliar se alguma dessas 3 objeções, que eu considero primordiais, faz parte do desejo de fazer ciência. Para mim, a primeira é essa disposição não suporta e tampouco comporta o pensamento religioso pleno de dogmas inquestionáveis. Segunda, também não é recomendado para aqueles que ainda pensam que o fazer científico é um trabalho de um gênio, que espera que uma maçã caia na sua cabeça para daí deduzir e construir uma teoria. Na nossa prática, isso não acontece. E, por fim, porém não menos importante, a terceira. Ela não se realiza fazendo revisões e construções autofágicas, olhando somente para o próprio umbigo. Ela é uma atividade que exige uma busca ativa de conhecimentos que foram ou estão sendo realizados nos mais diversos campos de conhecimento científico. O diálogo com outras ciências é essencial para a construção da atitude científica. Venho dizendo já há algum tempo que a psicanálise precisa de pessoas que queiram fazer psicanálise, mais do que aqueles que querem aprender psicanálise. São atitudes diferentes frente a um objeto de interesse. Na segunda, temos alguém que acredita que existe algo que já está pronto e que é possível aprender e aplicar. Já os primeiros chegam com o interesse de fazer algo dentro deste campo de conhecimento, com o desejo de investigar com psicanálise, mesmo que isso resulte na sua transformação, na revogação de ideias que pareciam ser fortes o suficiente para permanecer por mais tempo. Nenhuma proposição foi feita para a eternidade. A história está sendo construída. Simak, no evento de sábado de seu último livro, Fundamentos da Psicanálise, faz uso de uma excelente metáfora, dizendo que a psicanálise é um edifício em construção, cheio de andaimes. É preciso muito trabalho para terminá-lo. Por isso, não podemos ficar encantados, admirando os andaimes, que são estruturas provisórias, necessárias, mas provisórias. O que torna esse edifício, então, mais robusto e resistente? O trabalho incessante de psicanalistas que se dispõem a verificar e certificar se as bases, os fundamentos estão firmes, se eles ainda aguentam o peso da realidade que se apresenta, ou se eles precisam ser apoiados, ou mesmo substituídos por outra base, com materiais mais resistentes e, quiçá, mais duradouros. Não se iludam com discursos que dizem que tudo que havia de ser dito em psicanálise já foi dito. Que tudo que precisamos para compreender a realidade biológica, psíquica e sociocultural já está presente na obra de Freud ou de Lacan. As grandes transformações que estamos vivendo, resultantes da 7ª revolução cognitiva, com a cultura da dataficação e plataformização, segundo Lúcia Santaella, está produzindo uma transformação no humano. Nós nos tornamos híbridos entre o carbono e o silício, com o surgimento de um neo-humano, com todas as extensões ecotécnicas que ele dispõe. Freud viveu o início da 4ª revolução, a das massas. Em Lacan viu surgir a 5ª, das mídias. E entre eles e nós ocorreu todo um período caracterizado como digital, como sendo a 6ª revolução. E esta 6ª, que não foi vivida e nem ao menos suposta por eles, Freud ou Lacan, produziu um efeito amplificador e acelerador dos conhecimentos científicos com a criação, por meio delas e com elas, de novas metodologias com novas possibilidades investigativas. Vejamos alguns números para que possamos refletir sobre o trabalho que temos que realizar em psicanálise.
que são tomados como referência no campo científico sobre os bebês, pois este foi o que mais se transformou nesses últimos 30 anos. Não que os outros não mereçam também uma grande atenção. Com Freud, temos poucos trabalhos voltados para essa temática. Encontramos, porém, trabalhos que se sustentam hipóteses sobre esse momento da vida, que foram construídas a partir de teorias do desenvolvimento que eram disponíveis naquele momento. Tive o cuidado de ler as principais fontes citadas por Freud na nota 38, na página 74 de seu texto 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Estes trabalhos possuem um valor histórico importante, mas suas hipóteses foram construídas a partir de uma metodologia que hoje foi amplamente ultrapassada, que era a observação direta dos bebês. Sendo que, na maioria das vezes, inclusive, esses bebês eram os próprios filhos dos cientistas. Há mesmo um texto muito interessante de Darwin, pouco conhecido pelos estudiosos, que apresentam questões importantes, interessantes. Trato desse percurso no capítulo 1 do meu livro, Era uma Vez o Bebê. Estamos distantes deste texto há aproximadamente 125 anos. Já de um texto anterior, que sequer foi publicado e que ficou conhecido como projeto de uma psicologia, do qual Richard Simmons está fazendo um enorme e excelente trabalho arqueológico, eu diria até mesmo desmistificador, a nossa distância é de 135 anos. Cito aqui o projeto de Freud, pois ele é muitas vezes tomado por alguns analistas, sobretudo lacanianos, como uma referência, quase uma pedra da Roseta, que seria capaz de nos orientar no trabalho sobre os bebês e a neurologia de hoje. O que Freud faz mediante os conhecimentos neurológicos de sua época é formidável para a sua época. Ele faz uso de noções de funcionamento cerebral e de células neuronais que foram desenvolvidas na direção que Freud reconheceu, não foi ele que criou, ele reconheceu, como sendo as que faziam mais sentido para a construção de suas hipóteses. Tá ruim o som, tá? Não. Tem um... Não sei se o Oscar está lá, se ele resolve para a gente. Mas, entre o que se sabia... Desligou esse? Joia. Melhorou. Mas, entre o que se sabia sobre essas duas condições e o que se sabe hoje, há uma distância enorme. A plasticidade neuronal e a neurogênese atuais fazem com que tenhamos que repensar diversos conceitos e ideias que tínhamos sobre o cérebro e a mente. E se ampliarmos um pouco mais, temos os trabalhos realizados no campo da epigenética, que nos fazem rever noções deterministas que impunham um destino fixo ao sujeito, em função das suas primeiras relações com o outro. Já com Lacan, temos o seu texto de entrada no campo psicanalítico, apresentado em 1936, no Congresso da IPA, e que foi retomado 2 outras vezes, em 1938, na Enciclopédia Francesa, sob o título de Complexos Familiares, e, finalmente, na versão que temos hoje, publicada nos escritos, com o título O Estágio do Espelho como Formador da Função do Eu, tal como nos é revelado na experiência psicanalítica. A partir de uma nova comunicação que nós tivemos em 1949, já resolveu. Uhum. Então, em 1949, no Congresso em Zurique. Cito este texto aqui, pois dele temos uma distância que varia entre 90 e 75 anos, dependendo da referência que adotamos para a concepção das ideias presentes, que está amparado na psicologia do Vallon, de quem ele retira, sem dar a referência, o termo estágio do espelho. Polêmicas à parte, e também trabalhos do campo da etologia, que naquela época serviam de base para pensar o desenvolvimento numa perspectiva de psicologia do desenvolvimento comparada. Surgem no seu texto, então, exemplos de comparação com o chimpanzé, a pomba e o gafanhoto migratório.
Lacan faz referência a várias teorias psicológicas que fariam lacanianos atuais esbravejarem com a famosa indignação que refuta o que não está nas escrituras sagradas. Abro aspas, isso não é psicanálise. Não há inconsciente nas neurociências. Logo, não há diálogo entre a psicanálise e quem não reconhece o inconsciente. Proposta teórica de isolamento, como condenemos acima, com espírito anticientífico, também popularmente hoje conhecido como negacionismo. Assim, sejam 135 anos do projeto de Freud, sejam, na melhor das hipóteses, 75 do estágio do espelho, de Lacan, temos depois deles uma quantidade enorme de trabalhos que revisaram e continuam avançando no campo do conhecimento sobre o bebê, que não mantém mais nenhum dos conhecimentos que ambos se pautaram como plausíveis à luz do que sabemos hoje. Mas estes dois textos são alicerces para muitos desdobramentos da teoria psicanalítica. É preciso revê-los e, ao mesmo tempo, produzir novas formas de elaboração psicanalítica. Pode ser assustador, pode ser audacioso, mas, em nenhuma medida, coloca em risco a psicanálise. Desde que sejam os próprios psicanalistas que se dediquem às ciências, aqueles que farão este trabalho. Pois ele não é um trabalho de demolição, muito pelo contrário. Ele é de construção, tal como ela foi construída desde Freud, com os melhores materiais disponíveis no seu tempo, e que agora podemos redescrever com as matérias que dispomos hoje. Podemos, então, elencar algumas questões pertinentes quanto ao uso e aproximação com outras ciências, que vão da dúvida ao temor. Onde se encontra o conhecimento científico que pode nos ajudar a fazer psicanálise? Eles são fontes seguras para nos apoiarmos? Não estaríamos, ao usá-las, ajudando os críticos e detratores da psicanálise? Eu defendo uma posição que aos poucos vai se tornando cada vez mais reconhecida e também pertinente para a produção de conhecimento científico, a de que precisamos ter uma atitude transdisciplinar. Esta forma de produção de conhecimento exige um trabalho metodológico que não exclui o que parece, à primeira vista, ser incompatível com o campo que estamos trabalhando, mas sim de um olhar aguçado que permita transcender os limites impostos pelas disciplinas, que servem, na maior parte do tempo, para cercear a construção de conhecimentos que estão além do modelo causa-efeito. A transdisciplinaridade concerne, como o prefixo trans indica, o que é, por vezes, o entre as disciplinas, o através das disciplinas e o para além de toda disciplina. Sua finalidade é a compreensão do mundo presente, onde um dos imperativos é a unidade do conhecimento, como diz Nicolescu. Estar além de toda disciplina é buscar uma compreensão que unifique o que estamos estudando e não despedaçá-lo para melhor estudá-lo. Os trabalhos realizados pelas diversas disciplinas não fazem antagonismo. Pelo contrário, eles nos oferecem as condições que viabilizam o nosso trabalho. Os conhecimentos científicos, restritos a cada uma de suas ações, precisam ser integrados para que surja uma noção de um todo, uma rede conectada e suficientemente enlaçada para suportar a complexidade desse sujeito. Eu desenvolvo isso num texto que foi lançado num livro a semana passada, coordenado por mim e por Davi Cohen, sobre o bebê no mundo transdisciplinar. Essa citação é do texto, e nele eu apresento, então, o que venho trabalhando na direção do que eu pretendo realizar. Agora passo a contar a vocês alguns trabalhos que realizei, os que venho realizando e trabalhos que serão realizados em breve no novo laboratório de bebê, o Baby Lab, criado em Paris pelo CEREP, e que me foi confiado a direção, e que antes mesmo de abrir as suas portas, já começa a fazer projetos e parcerias com universidades francesas, com a Universidade de Pequim, de Xangai, com a FMG, onde eu tenho um forte laço, e espero com muitas outras, como, por exemplo, com a Unicamp. Então, eu passo agora, com a ajuda de Denise Bessa, a mostrar algumas pesquisas que, no meu ponto de vista, nos favorecem
Então, aqui eu coloquei, para a gente começar a ver que, primeiro, não se faz pesquisa sozinha, é sempre em grupo, é sempre uma equipe. Então, aqui a gente tem alguns dos meus alunos que fizeram mestrado ou doutorado, já finalizados ali em cima, e os que estão, neste momento, trabalhando em tese de doutoramento. Nós temos 7, temos mais 2 em mestrado, é o caso da Denise Bressa, que está aqui comigo. Então, tudo isso vai sendo construído em rede, em parceria, sempre com este foco de atualizar os conhecimentos e como esses conhecimentos vão repercutir na nossa clínica e na teoria psicanalítica. O próximo, por favor. Então, eu gostaria de ir mostrando como, do meu ponto de vista, esse circuito se constrói. Então, nós temos aí a clínica psicanalítica, a teoria psicanalítica e tem a animação deles. A gente vai ver lá certinho. Então, para mim, é sempre de mão dupla. Tanto a teoria alimenta a clínica, como a clínica alimenta a teoria. Para isso, a gente pode trabalhar, pode passar, com a decodificação do que ocorre ali. Isso nos leva a trabalhar, né, uma metodologia que eu tenho usado muito é trabalhar com a microanálise de filmes, que favorece, então, fazer análises tanto quantitativa quanto qualitativa. E nessa perspectiva, tudo isso vai voltar para a clínica e para a teoria. Seguinte. Então, aqui eu separei 3 subtemas aí. Primeiro, saberes do bebê. Depois, como a gente vai ver a pesquisa na escuta psicanalítica do bebê e como essa clínica já está acontecendo. Em relação aos saberes do bebê, seguinte, eu gostaria de dizer que, na verdade, os métodos que antes eram possíveis mudaram muito. Então, hoje nós temos novas metodologias, e são essas novas metodologias de pesquisa que favorecem os novos achados, que vão ser úteis para a gente poder pensar a clínica e a teoria psicanalítica. Seguinte, aqui é um slide que eu gosto muito, inclusive, né, tenho por hábito pedir para as pessoas fotografarem, porque a gente lembra, quando fala em desenvolvimento, do Piaget. Né? Você fala assim, depois do Piaget. Aí, no Brasil, aparece Vygotsky, que são contemporâneos. E saibam que na Europa, Vygotsky nem é conhecido. Né? Por uma questão de língua, nós tivemos acesso ao Vygotsky via Cuba, em espanhol. E, às vezes, as pessoas lembram do Vallon. Mas, deste século, assim, bom, desenvolvimento desse século, quem está estudando? Então, eu criei aí, com a ajuda da Letícia Giovanetti, esse slide, onde eu apresento 2 autores que foram muito próximos ao Piaget, foram alunos do Piaget. Então, o primeiro é Corinne Trevata, o segundo é Jacques Meller, e tem muitos outros. A minha escolha é totalmente pessoal, seja pela proximidade com esses autores com quem eu trabalhei, Trevata eu trabalho ainda, o professor Jacques Meller nos deixou há alguns anos, e pelo tema. Então, o Corinne Trevata, ele passou a vida para provar que o bebê tem intencionalidade. E formou outras pessoas, como, por exemplo, Inês Inagi, Maia Garcia e outros. A lista ali eu coloquei, continua. E, por exemplo, eu e Maia já orientamos uma aluna que hoje é professora no Japão. Então, tudo isso vai continuando. Do lado de Jacques Meller, o interesse dele era como o bebê vai se apropriar de uma língua, considerando que a gente nasce em qualquer canto do planeta. E com 1 ano de idade, o bebê está falando algumas palavras daquela língua. É um tempo muito curto. Se pensarmos, hoje é setembro já, né? Se pensarmos em setembro de 2022 e compararmos esse último ano até agora, eu não sei se nós aprendemos muito em 1 ano. O bebê aprende muito em 1 ano. Ele conquista muito. E o trabalho de Jacques Meller era exatamente para investigar como o bebê faz isso, quais os critérios, como ele faz isso. E o Jacques Meller formou, então, outros pesquisadores. Eu citei aqui Manuel Dupuy, Anne Christophe, Stanislas Duane, que hoje é professor do Colégio Colégio de France. Obrigada, Mário. Eu mesma fui formada no laboratório de Jacques Meller. Bahia Guilherme é mais jovem do que nós outros ali, porque o Meller se aposentou obrigatoriamente aos 70 anos, como ocorre na universidade. Como ele estava em plena forma, ele foi embora de Paris e abriu um novo laboratório em Trieste. Continuou formando outras pessoas, a Bahia Guilherme já vem dessa outra leva.
Então, estes são autores que continuam pesquisando e não acabamos. Ainda tem muita coisa que a gente não sabe sobre o bebê. No próximo slide, eu vou trazer um pouco da história. Essa imagem é clássica, ela aparece em muitos livros de desenvolvimento. É da década de 70. A ideia do Meltzoff era mostrar que o bebê é capaz de imitar, mas as críticas eram enormes, inclusive pelo método. Se nós temos uma foto e outra foto, não sabemos em que ordem elas foram feitas. Para resolver essa crítica, no slide seguinte, nós vamos ver os resultados da pesquisa da Inês Nagy, que foi aluna do professor Trevathan, que vai agora trabalhar com vídeo. Então, evita essa crítica de que o que aconteceu primeiro. Claro que podemos editar um vídeo, mas também é claro que podemos ver que ele foi editado. Né? Então, aqui fica mais difícil trapacear. Nesse artigo, vocês têm a referência ali ao lado depois, na tela. Ela vai, então, usar vídeo. No artigo são fotos, mas o trabalho dela é com vídeo. Na primeira linha, são bebês de 2 a 5 dias de vida, ok? Após 24 horas de nascimento, antes de ter alta da maternidade. Nós temos a pesquisadora de frente para o bebê e, no fundo, um espelho. Então, nós podemos, na mesma imagem, ver o que o bebê está vendo na face da pesquisadora. E ela propõe agora para ele colocar em boca fora. Nós vemos que ele coloca. Na segunda linha, ela levanta a cabeça, o que é muito difícil de ser feito para um bebê de dias de vida. E nós vemos lá que ele levanta a cabeça. Na terceira linha, ela faz o sinal de 2. Vejam a mãozinha do bebê lá. Não sei se dá para passar o slide para ver o cursor lá, Denise, para isso, a mãozinha do bebê fazendo 2. E, finalmente, na última linha 13, assim que se faz 3 na Escócia, e o bebê fazendo 3. Ela mudou a demanda dela em relação ao bebê para algo que não importa para a sobrevivência, porque essa era uma outra crítica da pesquisa da década de 70. Talvez a região orofacial, por conta da sobrevivência, ele consiga, mas não outra coisa. Realmente fazer 2, fazer 3 nessa idade não garante a sobrevivência. Então, não é dessa ordem. E, além disso, uma crítica anterior ao trabalho de Inês Nagy, publicado em 2004, que se chama Homo imitans ou Homo provocans, justamente porque ela descobriu, fazendo a pesquisa dela com vídeo para mostrar que o bebê imitava, ela descobriu que muito mais que isso, ele nos provoca. Então, nessa metodologia desse artigo mais recente, de 2019, ela conversa ali com o bebê, tudo isso está filmado, ela sai da sala, deixa o bebê com a mãe, volta depois, se coloca à frente do bebê e espera ver o que acontece. E aí é o bebê que vem conversar com ela. E o Trevathan já falava isso desde a década de 70, que o bebê nasce com essa possibilidade de vir convocar o outro. Seguinte. Aqui eu quero falar com detalhe uma pesquisa para a gente ter essa ideia de quando a gente fala o bebê é capaz de diferenciar 2 línguas que ele não conhece. Nós temos hoje muitos resultados, mas é importante saber o que está por trás disso. Então, em média, entre ter uma questão, desenvolver o design da pesquisa, colocá-la em prática, analisar os dados, escrever em inglês e publicar, leva-se em torno de 4 anos, sem pandemia. Com pandemia, esse tempo estica. Né? Mas se tudo correr bem, sem pandemia, a gente tem de 4 a 5 anos entre a questão e o resultado publicado. Então, cada resultado que a gente encontra, a gente tem que saber que tem toda uma equipe durante anos de trabalho para chegar até esse resultado. Esse trabalho aqui, que eu destaquei para vocês, foi realizado lá na Faculdade de Medicina da UFMG. Ele já está publicado, com o QR Code vocês têm acesso ao artigo. E a questão que se coloca aqui era se o bebê era capaz de responder ao chamado pelo nome. Então, frente a um bebê, a gente fala Kelly, e o bebê Kelly olha. Os manuais de pediatria colocam ainda que o bebê faz isso aos 12 meses. Quem já estiver próximo de um bebê, já tiver tido essa oportunidade, vai concordar que é muito antes. Mas não adianta a gente concordar, a gente tem que provar. Então, a proposta não era um tema que me encantava,
Eu realmente achava que o bebê fazia isso muito cedo e não estava interessada, mas um colega psiquiatra, numa reunião da universidade, me perguntou, eu falei, cedo? Quando o bebê faz cedo? Cedo, não era a minha questão. Na reunião seguinte, um mês depois, ele aparece com o manual de pediatria e falou, está escrito aqui 12 meses, você concorda? Eu falei, mas nem pensar. Eu falei, então prova. Aí ele me conhece, ele sabe que eu gosto de desafio, então nós fomos provar. Como? Para fazer a pesquisa, eu poderia pedir para cada mãe chamar o nome do bebê? Poderia, mas a crítica seria, você não controlou. A gente tem que controlar todas as variáveis. Então, eu tenho que ter um mesmo locutor que vai chamar toda vez qualquer bebê, todos os bebês que participarem da pesquisa. Então, para isso, eu preciso registrar com antecedência todos os nomes. Como eu vou saber dos nomes? Quais nomes? Então, nós fomos lá para a maternidade da UFMG e fizemos um levantamento de quais eram os 50 nomes mais frequentes para meninos, 50 nomes mais frequentes para meninas, naquele último ano. E descobrimos, então, por exemplo, que Renato não era frequente, eu me lembro porque um estagiário da equipe se chamava Renato, falou, como assim, meu nome não aparece? Não aparece. E aparecia Caleb. Isso, em Belo Horizonte, Caleb. Fomos investigar e, na verdade, era uma influência da novela da Globo, naquela época. Então, a gente, para mostrar para vocês o percurso todo, né? Então, como eu vou descobrir esses nomes? Eu não posso tirar da minha cabeça esses nomes. Eu jamais escolheria Caleb, eu não sabia que era frequente. Nós precisamos ir a campo, nós vamos investigar, fazer um levantamento, e aí sim temos os 50 nomes mais frequentes para meninos, para meninas. Agora, o mesmo locutor vai gravar todos esses nomes com a mesma prosódia, com o mesmo intervalo de tempo. Tudo isso gravado, precisamos dos bebês, certo? Então, vamos telefonar para os bebês, eles tinham passado na triagem auditiva, tem contato, tem telefone, então você liga para a família e fala, oh, você tem aí um bebê, né? Ele chama Pedro. Tem mais algum Pedro na casa? Ah, sim, o pai dele chama Pedro. A gente fala, muito obrigada, tchau, fica para a próxima. Porque eu não posso testar um bebê que na casa dele, ora Pedro é ele, ora Pedro não é ele. Ele não tem experiência de qualquer bebê. Sempre que escuta o nome, estão convocando. O mesmo se na sala dele, na creche, tiver outra criança com o mesmo nome. Ora é ele, ora não é. Não serve como um sujeito de base para nossa pesquisa. Ou se o Pedro em casa é chamado de Pipo. A gente também não vai poder testar esse bebê, porque nós já registramos Pedro. Pipo não está na lista dos 50 nomes mais frequentes. Então, vocês vão ver que a gente vai ter muita dificuldade para achar os bebês exatamente da forma que nos interessa. Além disso, no Brasil não se pode pagar o transporte para a pessoa vir fazer pesquisa. Então, nós estamos pedindo para a família se deslocar com o bebê para ir até a universidade, porque nós queremos a informação. Para o bebê não vai mudar nada a vida dele. Concordam? Então, não é óbvio. Depois que as primeiras mães se dispõem, a gente dava um babador bordado FMG, então a pessoa vai embora feliz, conta para a vizinha, que conta para a colega. Então, aos poucos, as famílias querem participar da pesquisa, pela pesquisa, porque não é para o bebê. São bebês que estão muito bem. Se ele não estiver bem, a gente refaz a avaliação audiológica, ele tem que estar muito bem, porque ainda nos falta isso, saber sobre os saberes de qualquer bebê. Então, considerando que achamos esse bebê, que nos convém, ele vem para a pesquisa. Como nós vamos fazer a pesquisa? Nós vamos chamar o bebê de um lado, chamar o bebê de outro lado. Então, vocês têm aí o mapa da sala, né? A planta da sala. Você tem o bebê no colo do cuidador, sempre. Né? Não tem nada invasivo, não tem nada desagradável. O bebê está no colo do cuidador. O cuidador, por sua vez, com o bebê no colo, vocês acham que pode interferir no resultado? Ele escutou que o nome do bebê foi ali à direita, ele dá uma jogadinha ali no colo para a direita e o bebê responde. Então, eu tenho que evitar isso, tenho que controlar. Como? Nós propunhamos para a mãe, geralmente eram mães, tá? Um fone intra-auricular com música e um anti-ruído, para realmente a mãe não saber quando o bebê está sendo chamado e se é o nome dele ou outro nome, de que lado isso acontece. Resolvemos o controle, né, de quem está dando colo ali para o bebê. Nós queremos distrair esse bebê. Ele tem que estar fazendo alguma coisa para, quando ser chamado, olhar ou não olhar.
Então, nós usamos naquele momento, numa tela, olha o perigo, numa tela na frente do bebê, na distância adequada, um desenho animado que foi construído pela Universidade de Israel para essa faixa etária, mas ele dura 8 minutos. Nós não precisávamos de 8 minutos, mas queríamos um momento em que o bebê estivesse mais atento. Como saber isso? Testando com outros bebês. Então, os estagiários no final de semana levavam um DVD, da época do DVD, isso, e daí passava na casa do vizinho, no sobrinho, e marcava em qual minuto os bebês ficavam mais atentos. E é esse pedaço, então, que a gente oferecia para esse bebê, porque a pesquisa não dura nem 1 minuto. Então, a gente oferecia esse pedaço que manteve a atenção de alguns outros bebês. Acima da tela, nós temos uma filmadora. E essa filmadora, então, vai registrar a variação aí que o bebê vai fazer ao ouvir o seu nome. Atrás, na diagonal, nós temos um espelho que nos permite ver o que o bebê está vendo na tela. Tudo bem esse mapa? E atrás, então, tem um tapume ali, e atrás tem um pesquisador que vai dar o play para tudo isso começar sem estar no campo visual do bebê. Vocês estão vendo a necessidade de controlar? Isso é só para saber se o bebê atende pelo nome. Então, leva muito tempo, tem que ter um design de pesquisa, tem que realmente preparar tudo, controlar todas as variáveis para que depois a gente possa confiar nos resultados. Então, nós começamos, além disso, é muito difícil ter verba para fazer pesquisa. Né? Então, você tem que fazer uma pesquisa que o resultado seja, assim, evidente. Se o manual de pediatria diz 12 meses, nós começamos com 9, porque eu não tinha dúvida nenhuma que o bebê de 9 meses responda. Mas eu preciso ter bons resultados para continuar pesquisando. Então, pesquisamos com 9, diminuímos a idade para 6 e chegamos a 4. E está publicado que bebês de 4 meses atendem um chamado pelo nome. Além disso, como é tão difícil conseguir chegar até os bebês, nós aproveitamos para pensar, ok, ele atende. Por qual critério? Como o bebê atende? Como ele vê a diferença e responde ao nome dele? Então, nós fizemos 3 hipóteses. A minha primeira hipótese era em relação à duração. Então, se o bebê escuta Ana e um outro nome que é dado a ele como um nome longo. Mas aí tem Ana do Mariana. Eu pensei nisso, mas não serviria, gente. Tem que controlar tudo. Né? Então, por exemplo, Ana e Josefina. Então, é um nome curto e um nome longo. Ele poderia escolher a partir da duração. É uma hipótese, vamos testar. Outra hipótese, não é a duração, mas os fonemas, os sons de cada palavra. Então, agora a gente vai oferecer para ele a mesma duração com fonemas diferentes. Mariana, Catarina. Então, eu tenho a mesma duração com outros fonemas. Não foi muito bom porque tem Irã nos dois, Catarina e Mariana, mas vocês entenderam o princípio. E o terceiro, que é o mais difícil de todos, que é mesma duração, os mesmos fonemas, exceto um, que no Brasil tem muito, por exemplo, Daniela, Daniele. É uma sutileza. Se eu sair aqui no estacionamento e alguém gritar Eric, eu olho. A gente não espera o nome todo final para responder. O bebê também não. Então, essa terceira distinção, que é muito parecido, o bebê não conseguiu fazer a diferença. Nós também não. Não é uma falta do bebê, é realmente algo muito difícil. Então, dessa forma, nós podemos chegar à conclusão de que bebês de 4 meses respondem quando chamados. Tem importância isso na clínica? Não. Porque hoje um pediatra que está atualizado, a família diz, olha, não, a gente chama ele não olha, ele vai encaminhar. Tem gente. Ok. Então, hoje em dia, numa consulta de puericultura, os profissionais já devem saber que qualquer bebê aos 4 meses atende ao chamado. Se ele não fizer, a gente vai ter que investigar o que está acontecendo. Não sei o que está acontecendo, só sei que ele poderia fazer.
Então, a gente vai ter que investigar o que faz com que esse bebê não atenda ao seu nome. Muda muito para a saúde pública, porque, inclusive, é um dos itens do MChat aos 18 meses. Olha o tempo, né, diferente a gente pensar isso com 4. Agora, o bebê não faz isso antes? Eu acredito que sim, mas não está provado. Ainda é necessário testar bebês mais jovens, mas a metodologia que foi usada nessa pesquisa não serve para bebês que ainda não têm uma boa sustentação de pescoço. Então, para testar aos 2 meses, eu tenho que mudar a minha metodologia. Isso não foi feito ainda. Neste momento, notícia fresquinha, nós estamos fazendo com bebês recém-nascidos, porque nós temos metodologia para bebê recém-nascido. E temos um diferencial cultural muito interessante, porque no Brasil, a maior parte das vezes, as famílias nomeiam o bebê e já vão chamando o bebê pelo nome. Né? Eu tenho uma sobrinha Mariana, a Mariana é Mariana, desde que a mãe dela definiu que o nome era Mariana, antes de nascer, você vai falando Mariane, a mãe. É comum. Na França, isso não se faz. A cultura é outra. O casal não diz qual vai ser o nome da criança, não chama o bebê pelo nome até o nascimento. Então, para mim, assim, são 2 amostras de bandeja, porque eu não preciso pedir para a mãe fazer algo diferente do que ela faria. A mãe brasileira já fala com o bebê antes e o nomeia, a mãe francesa não nomeia o bebê antes. E nós vamos ver, então, na amostra de bebês franceses e bebês brasileiros, se o recém-nascido já é capaz de atender ao chamado pelo nome e se faz diferença ele ter escutado durante a gestação ou não. Depois de fazer esse percurso todo, vocês viram que é trabalhoso, rigoroso, então acho que as próximas, né, os próximos resultados que eu falar, os bebês fazem assim, vocês vão confiar que alguma equipe, durante 4 anos da vida, ficou pensando só nisso. Próximo slide, por favor, Denise. Então, o efeito para mim aqui, a gente vai realmente mudar de expectativa. Frente a um bebê de 4 meses, qualquer um de vocês, né, que está conectado, assistindo, que está aqui na sala hoje, vai olhar para o bebê e vai convocá-lo sabendo que ele responde. Isso tem uma mudança na forma que a gente faz a interlocução com o bebê. O seguinte é um trabalho que nós fizemos também comparando bebês brasileiros e bebês franceses. Não é brasileiro e francês, são bebês de Belo Horizonte, bebês de Nanterre, que é uma cidade próxima a Paris, porque o Brasil é enorme, a França também tem muita diversidade. E dessa vez me encanta muito o resultado, na verdade é parte da tese de Rubem Infante. Tem muitos dados interessantes, mas aqui eu quero destacar o seguinte dado. Como nós, adultos, sabemos que alguém está acabando a frase que vai ser a nossa vez de falar? Arrisquem. Lá no Google Meet a gente fechou todos os microfones, eles não vão poder me ajudar. Tem que ser vocês. Como é que a gente sabe que a frase está acabando, que vai ser a vez do outro? Na troca de turno, a minha vez de falar, a sua vez de falar. Como nós, adultos, fazemos isso? Tem uma entonação que cai, disse Jaqueline Silva, que mais? A gente espera a pausa? Ou a gente se prepara? A gente já percebe que o outro está indo para o final da frase, parou, o outro já fala, não é? Como será que o bebê faz isso? Então, nós filmamos bebês com seus cuidadores aos 4 meses de idade, tem muita pesquisa com 4 meses de idade, os resultados são muito confiáveis nessa idade, e analisamos depois esses vídeos em microanálise. E percebemos que não é a pausa que o bebê espera para poder falar. Então, a mãe dele começa a falar, é bebê. No que ela acabou o bebê já pega a vez dele e começa a falar. Não tem intervalo de tempo, não tem pausa. Então, isso mostra para a gente que ele já está prestando atenção na entonação da fala do outro, e a hora que ele percebe que o outro está quase encerrando a fala, ele já preparou motoramente para falar, aos 4 meses de idade. Eu acho genial. Porque geralmente 4 meses você olha o bebê e fala, nossa, que vida boa. Tem nada de vida boa. Ele está ali interpretando o mundo o tempo todo. Fala, não, essa entonação e às vezes ele se engana. Não é fácil. E o que dá um colorido a mais para esses resultados aqui? É que os bebês franceses fazem assim. Os bebês de BH não fazem assim. Como vocês acham que eles fazem? Como a gente faz no almoço de domingo? Todo mundo fala junto e dá tudo certo.
Mas os bebês aos 4 meses já perceberam isso. Que no Brasil não é esperado que o outro pare de falar para você começar. Há falas concomitantes. E o bebê francês não faz isso, porque ele não teve essa experiência. Isso não se faz na França, né, Mário? Uma falta de educação total se alguém falar junto com o outro. Aos 4 meses, os bebês já interpretaram o que espera-se ver na cultura na qual ele está. Seguinte, então, a gente realmente tem que considerar esse bebê como um interlocutor. Ele está realmente ali pronto para dialogar conosco. Em relação à escuta psicanalítica do bebê, eu poderia passar dias falando dessas pesquisas sobre o que sabemos hoje, sobre o que o bebê sabe. Mas vocês já entenderam o princípio. Como isso vai ter um efeito lá na clínica? Nós podemos filmar as sessões de escuta psicanalítica do bebê e realizar microanálises. Como? A gente tem um software, só para lembrar todo mundo, que eu penso sempre numa linguagem multimodal. Então, o que eu vou ver ali no bebê não é apenas a vocalização, não é apenas o choro, não é apenas o olhar. O meu olhar tem que ser muito amplo. Então, com este software, que deve estar no próximo slide, isso. Não precisa passar o vídeo, não. Nós temos o software, se chama ELAN, E-L-A-N. Ele foi feito pelos engenheiros da Universidade de Roterdã, com quem a gente tem um diálogo contínuo. Ele não foi feito para isso. Ele é muito usado para o cinema. Mas nós nos apropriamos, então a gente tem, a partir deste software, a possibilidade de ter acima à esquerda o vídeo. Abaixo a gente tem espectrogramas, consegue mostrar, Denise, isso? Ali a linha do espectrograma. E abaixo eu posso colocar quantas linhas eu quiser. Uma para o analista, uma para o bebê, uma para o cuidador, quem estiver participando daquela cena. Nós vamos, então, ver o vídeo e anotar em detalhes o que está acontecendo ali com cada pessoa. Tudo isso é feito em duplo cego. O que isso quer dizer? Que eu vou ter 2 estagiárias que vão fazer essa análise, cada uma do seu lado, e tem que ter uma concordância no que elas viram. E, a partir daí, eu posso ver, por exemplo, se o bebê que tem uma queixa, que não olha, por exemplo, no momento da sessão que ele olha, eu posso voltar e ver o que desencadeou esse olhar. Ou o contrário, o que fez com que ele parasse de olhar. Em que ordem a pessoa fez isso? Ela primeiro falou e depois tocou no bebê? Ou foi o fato de primeiro tocar e depois falar com o bebê que desencadeou olhar ou deixar de olhar? Então, a gente pode analisar realmente de forma micro o que está acontecendo ali. E o que eu posso fazer com isso? Olha que eu analiso. Aqui a gente tem 2 cenas da mesma criança, né? Então, em cima a gente vê que ele está olhando acima, ele não faz um contato direto. E abaixo, bom, um momento que parou não é muito bom, mas a gente vê que ele vai se interessar pelo outro. Talvez você passar o vídeo, deixa eu só explicar o que eu quero, Denise. Passar o vídeo de baixo e parar exatamente quando ele olha para a mãe, daí a gente vai ficar com um visual mais interessante. Daí dá pausa hora que ele olha. Vai lá. Obrigada. E o que nós podemos fazer, então, depois de analisar tudo isso? Esses são dados da dissertação de mestrado da Dulcineia, que fez em Paris comigo, e nós pudemos, então, analisando apenas essas 2 cenas, primeiro atendimento, 8º atendimento, o segundo com o lenço, né? O vídeo segundo com o lenço é o dia que a mãe diz que ela se sentiu olhada. E é isso que importa. Então, nós vamos ver o que fez com que ele passasse a poder olhar para o outro. Então, nós podemos, através do ELAN, fazer análises estatísticas e mostrar o que está acontecendo. Slide seguinte. Isso pode nos dar, pode passar mais, ele vai de novo. Isso pode nos dar gráficos assim, né, que os não psicanalistas entendem. Né, e daí falam, nossa, olha, eles sabem quantificar, e realmente dá para ver na primeira, na segunda, deu diferença. Realmente, acho que compete a nós falarmos de tal forma que outros profissionais possam nos escutar e possam ver que a gente sabe o que a gente está fazendo, que tem como quantificar e que a gente mostra a diferença de uma sessão a outra. Próximo slide. A gente pode, por exemplo, fazer uma microanálise no decorrer de sessões em relação aqui, no caso foi em relação ao mãe-ex,
faz parte da tese de doutorado de Marie, que faz uma cotutela comigo e a Bélgica, a Universidade de Louvain, na Bélgica. Aqui nós temos, então, um caso de comparação de 6 sessões, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E nós vemos, em relação ao tempo de manhês feito pela terapeuta, sessão a sessão, manhês, essa forma mais melodiosa de falar com o bebê, que qualquer pessoa faz espontaneamente. Frente a um bebê, a gente muda a prosódia. E como a mãe faz o manhês, então era muito difícil para a mãe começar a fazer o manhês conforme a criança vai respondendo, porque precisa ter a criança alimentando a nossa produção. Frente a um bebê que não responde, nós paramos de fazer o manhês. Então a gente vai, por exemplo, poder analisar a presença ou ausência do manhês da analista e do cuidador no decorrer das sessões. Ou, seguinte, se a gente trabalhar com o olhar, nós podemos também medir sessão a sessão. Aqui no primeiro nós temos a evolução da duração do olhar, porque nós podemos fazer análise de quanto tempo dura o olhar, o que é algo diferente de saber quantas vezes a criança olhou. Porque sustentar o olhar tem uma relação direta com a duração. Então, nós podemos pensar, no primeiro caso ali, na duração, no segundo caso, a gente está pensando a evolução da quantidade de olhar, e aqui nós temos a mesma análise em relação à mãe, em relação ao analista. E esse gráfico mostra algo que me interessa. O bebê vai aos poucos preferindo olhar para sua mãe. É para isso que a gente trabalha. Não é para que o bebê se conecte conosco, analista. É para que a gente sirva aí de ponte para que ele passe a interagir com a sua família no dia a dia. E mudar o que estava acontecendo ali. Então, nós podemos quantificar tudo isso. Seguinte. E outro tipo de pesquisa que as pessoas sempre pensam, eu acho que é importante que eu trouxe aqui 3 naturezas diferentes de pesquisa. A primeira, para saber como o bebê sabe as coisas, num contexto mais espontâneo possível. O segundo, como nós podemos hoje, sabendo dos saberes do bebê, fazer microanálise da clínica. E o terceiro, que é o que acontece de forma mais comum, que a gente vê alguns trabalhos sendo publicados, é sobre os bebês que vêm até a clínica mais como uma descrição do serviço. Então, para dizer que isso também existe, mas no seguinte, nós temos no Instituto Mangueira uma clínica, desculpa, esses slides estão em inglês, porque eles foram apresentados no Congresso Internacional da UEM em julho, por mim mesma, Ludmila Tavares e Andréa Lauerman, e a gente não tem a versão em português ainda, mas isso para dizer que na Clínica do Langage nós já tivemos bebês que chegaram com 10 dias de vida para um trabalho analítico. Seguinte, aqui tem algumas características, então foram mais de 50 bebês nos últimos 2 anos, a região onde esses bebês moram, estão, a diferença entre meninos e meninas, e principalmente nos interessa muito ali à esquerda, a data de chegada, a idade com a qual os bebês chegam. Porque eu, quando falo de bebê, estou pensando antes da criança adquirir a marcha. Não por uma questão neuropsicomotora, mas é porque na hora que ele anda sozinho, que ele tem autonomia, ele tem independência, ele vai onde ele quer. Antes a gente carrega, a gente faz o que quer com o bebê. Então, realmente é importante essa conquista da marcha para que ele faça e a gente veja qual é o seu interesse. Então, nós realmente temos recebido bebês antes de 12 meses na clínica do Instituto Langage. E fazemos clínica psicanalítica do bebê à distância. Nós escutamos bebês à distância, que parece meio assim, né? Se questiona muito atendimento à distância, então é um outro tópico interessante. E as tecnologias, claro que a gente tem que saber usar o recurso, mas sabendo usar o recurso, funciona muito bem. Nós não somos os únicos que fazemos isso, a Universidade de Pisa também faz. Eles começaram por conta do Covid, a Itália foi um dos primeiros países, né, a ter esse fechamento, esse confinamento. Então, eles passaram rapidamente a atuar à distância com as famílias. E o que é interessante hoje, eles não voltaram 100% ao presencial, porque eles perceberam que, para algumas famílias, é mais interessante a distância. Então, é realmente da ordem do singular. A gente vai pensar para cada caso.
Aqui tem um pouco de capas de livros, onde vocês vão encontrar artigos que falam disso, capítulos que falam disso. Então, inclusive tem os meus 2 últimos livros, Os Saberes do Bebê e O Bebê e as Flemas da Linguagem, para quem se interessar a saber mais. Né? E, assim, a gente tem 15 minutos para discutir um pouco. Agradeço imensamente a oportunidade de falar que é possível, sim, fazer ciência e psicanálise. Eu acho que a psicanálise depende da produção de conhecimento. Muito obrigada. Acho que primeiro tem a mesa. Bom, eu queria dizer que é extremamente importante escutar a Érica, não? Porque você transmite algo que, primeiro, é extremamente corajoso, não? Porque você sabe, né, que você mexe com a tua posição em muitos dogmas e muitas coisas quase religiosas na psicanálise, e que você mostra de uma maneira muito viva, muito, enfim, muito concreta, né, o interesse que pode ter esse tipo de abordagem para o próprio campo psicanalítico. Eu gostaria só de falar uma ou duas coisinhas para contextualizar, eu acho, a tua proposta, do meu ponto de vista. Assim, quando o Freud começa, ele usa um método clínico, porque é o que ele dispõe, e de certa maneira, em contraste com a formação dele, porque ele é um pesquisador de ciências naturais, ele é um pesquisador de laboratório, né, no Instituto de Fisiologia do Brucker, e ele usa um método clínico, que esse próprio método, que era disputar o outro sobre transferência, já naquele método ele tinha maneiras de falsear suas hipóteses, desde o início. Né? O que o Richard fala no livro dele, que você mencionou, essa questão dos andaimes, essa ideia do tipo de epistemologia freudiana que ele usava, uma epistemologia que já existia no tempo dele. Né? Uma heurística de influência kantiana, que você faz uma espécie de um jogo conceitual arbitrário, especulativo, mas que tinha relações com o fato que você estava vendo, e você testava a possibilidade de avançar na tua experiência contra a experiência clínica. Então, a psicanálise ela se cria com a falsibilidade. Nesse sentido, as críticas popperianas não se sustentam de forma nenhuma. Não é, por exemplo, não, um exemplo clássico, Freud, até os anos 20, ele achava, não, o princípio básico do funcionamento psíquico humano é um princípio hedonista, não é? Evitar o desprazer e obter o prazer da maneira mais curta. Ele começa a receber, por exemplo, aqueles jovens que voltavam do campo de batalha na Primeira Guerra, todos com questões traumáticas, e ele vê, poxa, eles repetem, sem parar, coisas que jamais foram prazerosas. Então, isso nega a minha teoria. Então, em nenhum momento, para Freud, foi uma simples irracionalidade. Né? Ele coloca método que permitiu construir todas as bases. Né? Vou te interromper, mas é super importante o que você falou. E ele se revia. Freud se revê. Por que hoje nós não podemos nos rever? E o Freud, ele inclui, e isso foi totalmente glosado, né, nas leituras mais contemporâneas do Freud, elementos que tinham um diálogo direto com várias ciências e com a ciência da natureza, com ciências, por exemplo, Freud dizia, tem um conceito que está inclusive no vocabulário da psicanálise, do Laplanche do Pontalis, que pouca gente retoma ele falava da viscosidade da libido. Esse conceito atravessa a obra do Freud. Desde os 3 ensaios, a gente encontra um debate sério sobre a viscosidade da libido. No final da vida dele, análise terminável e terminável, ele dizia assim, olha, cada um, né, tem a sua possibilidade de remanejamentos simbólicos. Né? Você não aprende a falar o sânscrito com a mesma, né, sei lá, uma língua muito estranha, né? Com a mesma facilidade aos 2 anos de idade ou aos 75. São processos simbólicos que dependem da sua matriz. Ele diz que cada um tem a sua. Ele chamava um número primo,
que a gente tem que e que a única maneira de poder lidar com ela é tratar como um problema de fato e não como uma petição de princípio. O que ele está dizendo é que ainda que você faça uma abordagem lógico-formal da psicanálise, tem problemas que são questões de fato. Por exemplo, existe ou não existe fator biológico no autismo? Existe ou não existe um fator genético nos transtornos afetivos ou na esquizofrenia? O que o Freud diz? Olha, esse tipo de questão você não resolve com petição de princípio, você resolve com... Tem que elucidar isso dentro dos seus métodos próprios. Hoje, por exemplo, a gente tem os experimentos com as técnicas de psicoterapia apoiadas com psicodélicos. Por exemplo, pega o exemplo da psilocibina, que muda um estado mental, não contrário aos processos de uma sessão de análise, mas no mesmo sentido. Você amplia a tua possibilidade associativa de elaboração e de reapropriação de questões fundamentais, né, e que você pode trabalhar isso numa sessão analítica. Então, aquilo que para o Freud era um número primo, né, da viscosidade da libido, hoje nós temos meios técnicos de, pelo menos, pensar hipóteses. A gente pode mudar os estados mentais de modo que seja muito mais eficaz, muito mais efetivo do que o Freud podia pensar. Né? Eu vou dar esses dias eu estava conversando com o Siddhartha Ribeiro, todos conhecem, um dos maiores neurocientistas do Brasil, de reputação internacional. Não sei se ele me autoriza, mas pelo menos vou dar o crédito para ele. Mas ele fez um comentário que foi genial. Né? Ele dizia assim, imagina se o Freud, em vez de ter utilizado a cocaína, tivesse usado a psilocibina. Nós teríamos outra psicanálise, entende? Esse é outra... Então, nós estamos diante de novas fronteiras que exigem que a gente tenha um novo tipo de abertura completamente desprovido, né, de a priori, que nos freie antes de entrar em contato. Com isso eu não estou dizendo que a psicanálise ela é solúvel em ciência experimental, mas que ela pode e deve dialogar com essas áreas, que ela deve pensar que tipos de problema tem incidência no nosso próprio campo. Por exemplo, é diferente você pensar que uma criança aos 4 meses de idade já funciona, né, no campo de uma interlocução com o outro. Ela se vê interpelada pelo outro. E interpela o outro. Então, muda a nossa concepção das possibilidades simbólicas, precoces, do que a gente pode fazer, e que você não deduz simplesmente de uma experiência lógico-formal da psicanálise. Tem que poder estar aberto a esse tipo de experiência. Então, só para encerrar, eu queria te fazer uma pergunta que eu queria ver a tua posição. Porque você falou aqui, por exemplo, dessas noções de neurociências que são muito importantes para a psicanálise. Né? A gente tem uma noção de plasticidade cerebral que vai junto com essa noção, né, de uma neurogênese dinâmica, da epigenética, que muda a nossa maneira de conceber o que é possível ser feito no campo da reorganização dos processos simbólicos, a partir de outras perspectivas. Né? Mas esses experimentos são feitos, né, por não psicanalistas. A gente não tem nada a ver com o campo da psicanálise, e mesmo sendo feito por gente que não tem nada a ver com o campo da psicanálise, eles podem informar a própria psicanálise. Então, eu queria te perguntar, no campo das pesquisas que você faz com o bebê, assim, no limite, poderiam ser feitos por não psicanalistas mesmos. Então, aonde que você vê, haveria uma especificidade psicanalítica dessas pesquisas, por exemplo, né, que vai orientar a eleição de problemas, são coisas que vêm, por exemplo, no campo psicanalítico. Né? Então, aonde que você vê, no próprio experimento, a construção de algo que vem de uma tradição, digamos, empírico-experimental, com a especificidade da clínica, da ética, por exemplo, a questão da transferência, né? Como é que isso entra na concepção da introdução desses métodos para um diálogo no campo psicanalítico? Muito obrigada, Mário. Para mim, os seus comentários são muito importantes, então, obrigada.
Eu acho que tem uma questão diferente aí, porque quando o pesquisador não é psicanalista, ele vai levantar uma questão e me interessa o resultado dele, porque talvez isso faça sentido para mim enquanto psicanalista. No meu caso, eu já levanto a questão pensando a partir da psicanálise. Então, essa é uma particularidade que não é muito comum. Eu não conheço muitos psicanalistas que também saibam fazer pesquisa experimental, né? Acho que tem uma relação direta com a minha formação, com o laboratório qual eu fiz meu doutorado, e fazia o doutorado durante o dia e a psicanálise à noite, porque tudo acontece à noite. Então, era quase uma vida dupla, né? Porque eu não sou entendida por alguns colegas não psicanalistas, com certeza, né? Pelo fato de ser também psicanalista. Então, eu acho que tem essa diferença. Se um pesquisador levanta uma questão e ele não está pensando do ponto de vista psicanalítico, ele vai ter outras questões, mas isso não impede que o resultado que ele chega me sirva na psicanálise. Por outro lado, eu, no meu laboratório, já, para mim, no momento, me interessa muito a questão da intencionalidade. Eu acho que quanto mais a gente puder saber sobre a intencionalidade do bebê, né, esse vai ser o tema central deste novo laboratório de bebê, porque aí eu faço uma ponte direta, uma conexão direta com a psicanálise. Então, eu já produzo algo do ponto de vista empírico que vai repercutir na psicanálise, tanto na teoria quanto na clínica. Érica, eu acho que a sua transmissão sempre me faz pensar que a gente, enquanto psicanalista, não precisa ter medo da pesquisa experimental. Porque eu acho que a nossa formação faz a gente, a priori, já rechaçar esse tipo de pesquisa. Então, eu acho que a sua transmissão, ela nos obriga a olhar para isso e falar, nossa, isso também pode ser interessante, talvez eu possa fazer também. Ou se eu não quiser fazer, porque tudo bem, tem alguns psicanalistas que não vão querer, né, se debruçar por esse trabalho, mas que é importante que a gente conheça esses achados. Eu acho que isso faz parte, para mim, da nova geração de psicanalistas, né, que é diferente da minha geração, que já rechaçava, porque os nossos mestres diziam que a gente não podia nem ouvir falar disso. Eu acho que cabe à nova geração ir a esses outros lugares, olhar esses achados e repensá-los, ressignificá-los a partir das nossas perguntas, da nossa clínica. E queria um pouco te ouvir. Deixa eu só fazer um comentário disso, então. Eu acho que é peculiar o fato de que isso não é novo. É exatamente o método do Freud e do Lacan. Eles buscavam o tempo todo saber o que está acontecendo, o que tem de diferente que eu não conheço ainda. Né? O Lacan convidava para o seminário dele o que ele não conhecia, o que ele tinha interesse em descobrir para saber se podia ter uma conexão ou não. Então, realmente, eu não entendo esse período que teve depois do Lacan, né, dessa recusa a reconhecer os conhecimentos de outras áreas, porque não é assim que a gente vê que o Freud e o Lacan fizeram. Acho que eu só queria fazer uma provocação, né? Se você não concorda que Freud já era transdisciplinar, antes que esse termo, né, fosse cunhado. Bem, parabéns, Érica, muitíssimo obrigada. Acho que a gente podia talvez abrir, né, para algumas questões. Acho que precisa falar no microfone por conta da... Tem que vir aqui na frente por conta da transmissão, por favor. Quem vai primeiro? Acho que ela está na frente. Professora, gostei demais da sua palestra. Parabéns por ter trazido essas questões extremamente interessantes com relação ao bebê. Eu acredito sim que bebês, eles se comunicam bem cediçamente antes de 1 aninho. Eu tenho 2 filhos, mas quando eles eram bebês, eu, como surda, meus filhos são ouvintes, eu conversava com eles em libras. Sinalizava para eles, olha, mamãe ama você, e eles olhavam assim atentamente ao que eu sinalizava para eles, e eu dei o sinalzinho deles também, muito ceguistamente, esse era o nome em libras dele, e eu fui desde cedo conversando com os meus bebês, com meses de idade, e eu lembro que a primeira vez que ele pegou e sinalizou no rostinho dele, ele tinha 6 meses, que ele fez o rostinho. Então, eu acredito sim,
Eu tenho muita vontade de pesquisar também essas questões com bebê, com mães surdas e filhos surdos ou ouvintes também. Eu acredito também nessa importância, né, nessa área também de pesquisa. Então, parabenizo e obrigada pelas contribuições. Eu que agradeço. Está funcionando? Tá. Então, eu que agradeço e já aproveito para te dizer que tem uma parte da minha equipe que trabalha com bebês surdos, mas de mães ouvintes. E para nós seria um prazer, né? Você pode me escrever um e-mail e a gente pode... Na França, em Paris. Sei quem é. Uma pessoa famosa. Não lembro o nome. Não, eu estou falando da minha equipe. Eu tenho uma doutoranda minha no momento, Aurélie Declerc, que trabalha com bebês surdos cujas mães são ouvintes. Mas para nós seria um prazer também termos mães ou pais surdos de bebês ouvintes ou não, mas eu sei que politicamente a comunidade surda nem sempre aceita participar das pesquisas, então você pode fazer a diferença. Já tinha pesquisa com o BBC. No Meet tem alguma questão, Oscar? Oi? Pessoas que Ah, tá. É possível, talvez, abrir o microfone das pessoas no Meet? Oscar. Tem Patrícia Macieira e Sérgio Oliveira. Tá funcionando? Tá aberto o microfone, só abrir para... Não sei qual é a ordem, deixa eu ver se tem a ordem das mãozinhas. Patrícia, depois Sérgio. A Patrícia, por favor, pode abrir o microfone. Obrigada. Bom dia, quero agradecer, Érica, a oportunidade, né? E a minha pergunta é relativa, assim, para além do objeto da pesquisa, quando vocês observam alguns sinais, por exemplo, né, no tocante a futuros problemas que o bebê possa ter, como sinais de autismo ou sinais de uma mãe psicótica, se é possível, ou se vocês fazem, né, algum encaminhamento, algum trabalho para algo precoce, uma intervenção precoce, né, no caso, para prevenção. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Então, eu escrevia antes, né, dessa forma, pensando em sinal de risco. Hoje em dia você encontra no meu livro, que eu nem falei, que tem um prefácio do professor Mário Eduardo, a minha mudança de posição. Então, eu não trabalho mais com a ideia de identificar um sinal de algo que possa vir a acontecer depois. No momento, eu trabalho naquilo que já tem demanda. É uma clínica psicanalítica, desde que tenha demanda, né, justifica seu trabalho. Então, eu não falo mais em prevenção, né, eu falo em reconhecer o sofrimento psíquico no bebê, já no momento que ele está ali. Então, é uma clínica do presente. Né? Então, a gente faz, eu tenho consultório em Paris, mas também coordeno a clínica do bebê do Instituto Langage, no qual a gente faz isso, que eu mostrei alguns dados ali para vocês. Obrigada, professora. Sérgio Oliveira, para abrir o microfone. Bom dia, vocês me escutam? Ah, tá bom. Primeiro quero agradecer, né, essa belíssima exposição, professora Érica, professor Mário, os demais colegas, muito interessante. A minha pergunta é relacionada não tanto ao bebê, mas às crianças. Eu tenho um trabalho também com um grupo de crianças em intenso sofrimento psíquico, algumas diagnosticadas com TEA, e o que eu tenho observado é que há um fio comum do relato, porque a gente faz um estudo também de escuta aos pais, né? E uma coisa que tem intrigado o grupo é que há um ponto comum de uma certa recusa da criança no início da vida, né? Da mãe, especificamente.
né? Então, a gente tem acompanhado pelo menos 3 crianças que tiveram essa situação e que hoje estão numa situação muito complicada para constituir uma posição de sujeito no mundo. Aí a minha pergunta seria, é possível resgatar esse momento fundamental que você traz da clínica do bebê, no sentido de melhorar a posição dessas crianças no mundo? Porque o trabalho também é meio pedagógico com os pais, né, de orientar. Obrigada, Sérgio. Você fala de onde? Eu estou em Manaus, no Amazonas. Que legal. Sou professor aqui na Federal, na Faculdade de Psicologia. Que bom, obrigada pela questão. A gente desenvolve alguns trabalhos juntos. Ótimo. Obrigada pela questão. Do ponto de vista psicanalítico, eu não vou nunca procurar o que tem em comum. Eu vou trabalhar sujeito a sujeito. É sempre da ordem da singularidade, mas eu entendo que você está escutando famílias de crianças maiores, que você identificou que lá no começo da vida eles fazem comentários, né, nessa perspectiva. O que eu posso te falar é que a gente sempre vai trabalhar, não é só com o bebê, né? Então, assim, tem que escutar essas crianças maiores também, né? Então, elas têm direito a ser escutadas psicanaliticamente. E nós vemos, sim, mudanças. Agora, o meu trabalho não é nesse viés, por exemplo, de orientar a família. Eu tenho muita idade, eu já sei que orientação não funciona. Né? Já fiz isso quando jovem. Então, hoje eu sei que não é esse o caminho que vai fazer. Qual seria o caminho? É a gente reconhecer aquela produção daquela criança que já é um sujeito, desde lá do bebezinho. Né? Então, às vezes, ele não é escutado pela família, ele não é escutado pelo profissional. O que vai ter um efeito aí de mudança? O fato dessa criança ser escutada na sua diversidade, na singularidade dela. Quando ela passa a ser escutada pelo profissional e pela família, as coisas vão tomando outro rumo. Então, é um pouco nessa perspectiva. Mas sugiro você ler o que eu tenho escrito, e eu coloquei no primeiro slide, tem o meu e-mail, ou colocar no chat. Oscar, você consegue escrever para mim, por favor, no site, eparlato@hotmail.com. Eu não tenho Instagram, mas tudo que eu faço passa lá, circula lá no Instituto Langage. Então, vocês ficam sabendo das atividades, das publicações, né, para trabalhar nessa perspectiva, sempre de uma escuta psicanalítica de qualquer sujeito, de qualquer idade. Érica, deixa eu só aproveitar esse hiato. Né, você diz, né, que houve uma mudança, né, no seu trabalho de sinais de risco, né, que apontaria para uma prevenção, para um futuro, para um prognóstico, né, algo assim bem distinto da ética psicanalítica, inclusive. Que você agora, né, trabalha com a questão do sofrimento presente. Quais são, então, os sinais de sofrimento que você tem escutado, que levam as famílias a procurarem atendimento? Se são as famílias, se são os profissionais da saúde, quer dizer, o que você tem percebido, talvez até de mudanças, né, desse tempo? Porque acho que o bebê tem sido cada vez mais socialmente reconhecido como um sujeito, me parece, né? Enfim, queria te escutar um pouco. Tá ótimo, ok. Eu acho que não, que varia muito, né? Eu formo muitos profissionais, tanto no Brasil quanto na França, em outros países, né? A China, então é muito diverso. Eu acho que a expectativa em relação ao bebê também é muito diversa. No meu ponto de vista, quanto mais nós soubermos do que o bebê é capaz, mais nós vamos ver o que ele está falando, né? Mas, já que você me perguntou, como ele mostra que está sofrendo? Cada um da sua forma. Isso pode ser dormindo muito, pode ser dormindo pouco, pode ser chorando nunca, pode ser chorando muito, pode ser rejeitando um alimento. Então, o bebê fala de forma multimodal. Realmente o esforço é nós sabermos escutá-lo, porque os sinais é a forma de expressão dele. Né? Então, não tem uma lista, por isso o trabalho é muito mais complexo, mas muito mais instigante, porque é diferente de dar uma lista de quais seriam os sinais. Não, e mesmo que tenha, bom, um bebê que não está olhando, hoje eu não tomo isso como um sinal. Para mim, ao não olhar, ele está falando algo. O que ele está falando? Do que ele está reclamando ali que para ele não é possível olhar? Como a gente vai fazer para que isso venha a ser possível? Então, trabalha realmente dentro da ética da psicanálise, é um trabalho da ordem do singular, é cada sujeito.
Carolina Colombo, pode abrir o microfone. Oi, bom dia. Primeiramente, queria agradecer muito, Érica, pela tua exposição. E algumas dúvidas aqui. Primeiro, né, quando Lacan fala que a existência do sujeito como entrada na linguagem, né, e a partir disso que você está dizendo, se haveria a possibilidade, né, de talvez ampliar o que está se chamando de linguagem, né, para além da linguagem verbal propriamente dita, né? E quando você diz isso em relação também à intencionalidade, né? Que um pouco como que você daí pensa isso do sujeito, da linguagem e da intencionalidade, né? Se poderia se pensar um sujeito mesmo antes da entrada na linguagem, né? Pensando nessa intencionalidade, e o quanto que, de repente, também a própria fenomenologia, nesse sentido, também poderia ser uma interlocução interessante em relação à intencionalidade, né? Obrigada. Eu agradeço. Você fala? Só a Patrícia, a gente não sabe. Oi, desculpa, Érica. De onde você está conectada? Eu falo de São Paulo. Certo. Obrigada pela questão. Ela é importantíssima, porque eu acho que muito da nossa dificuldade é por uma falta de exatidão no termo língua e linguagem. Há muita confusão, né? Isso tem a história, por exemplo, né, das traduções, porque não tem esses dois termos tal qual em inglês, muitas coisas bem traduzidas, e no language se coloca também a língua. Então, é essencial, né? Eu venho aí de uma formação também na linguística. O Lacan se baseou muito no Saussure, né, pai da linguística moderna, e para ele, então, estava muito claro o que é língua, o que é linguagem. E nós, por vezes, fazemos confusão. Então, a gente pensa que linguagem é quando o bebê começa a falar. O que eu mostrei aqui para vocês é que o bebê já está falando sem palavras. E vou piorar ainda a situação, porque a gente vê isso desde o útero, né? Então, hoje, com ultrassonografias, já é possível pensar nessa intencionalidade do bebê. Em julho passado, o Langage organizou um congresso internacional na Petit-Salpêtrière e nós convidamos Philippe Rochat, que é um pesquisador americano, que só trabalha a questão da consciência de si mesmo no bebê, para imaginar quantas coisas estão acontecendo. Mas, para fazer curta aqui a minha resposta, eu destacaria o trabalho da Alessandra Piontelli, que é uma italiana, que trabalhou com observação de ultrassom. Ela tem vários resultados, ela observou as crianças depois, mas o que eu quero destacar aqui é, ela verificou nos exames de ultrassonografia que a velocidade do movimento do bebê, quando ele leva o dedo até a boca, não é a mesma de quando ele vai com o dedo até os olhos. Se um bebê intraútero planeja de forma diferente o que ele vai fazer, né, levando a mão até o olho, até a boca, ele já tem uma intencionalidade. E é claro que eu estou pensando, inclusive pensei em ver o Daniel aqui hoje, porque eu estava discutindo com o professor Daniel Omar Pérez, da filosofia, essa noção de intencionalidade. E é o que o professor Trevata, né, da Escócia, trabalhou a vida toda. Mas é bem interessante ver como para o adulto é difícil reconhecer que o bebê tem intencionalidade. Você pode mostrar, você mostra vídeo. Tem uma capacitação em Paradiminas para profissionais do SUS na semana passada, e uma pediatra, em determinado vídeo, a gente usa muito vídeo na capacitação, ela falou assim, mas não foi coincidência? Ela está vendo, mas assim, é muito difícil a gente mudar essa ideia de que o bebê está fazendo por reflexo. Por exemplo, o reflexo de sorriso. Então, tem uma pesquisa francesa, feita pela equipe do professor Bernard Gous, com mães cegas e bebês videntes. E, através dos filmes, foi observado que os bebês começam a sorrir. A mãe vai fazer alguma festa com isso? Não, ela não vê o sorriso. O bebê para de sorrir. Então, ele tinha uma intencionalidade, ele sorria para conquistar o outro. O outro não se conquista dessa forma, porque não pode enxergar. O bebê vai mudar a forma de
seduzir o outro. Então, ele vai para o toque, para a vocalização, ele vai criar outras estratégias que não o sorriso. Mas isso nos permite colocar em xeque esse sorriso aos anjos. Porque se o anjo não sorri de volta, ele não sorri mais. Ok? Paula? Olá, bom dia. Eu tô com uma infecção, então por isso eu não tô aí, tô falando aqui de Campinas, Barão Geraldo. Parabéns a todos os envolvidos, queria muito ter podido estar presente. E queria aproveitar o seu rigor, Érica, e a sua curiosidade científica para falar um pouco mais disso que você está chamando de intencionalidade, porque eu acho importante diferenciar do que seria consciência, ou vontade, ou ego, sujeito. Acho que a psicanálise ajuda bastante a limpar um pouco esse terreno. E, se der tempo, ver se você tem algum trabalho que leve em conta a questão da fratria, de irmãos, né, da interação de crianças com bebês. Eu tenho um sobrinho autista e é impressionante como a chegada do irmão mudou a posição subjetiva dele. Mas eu não sei se é só um caso. Obrigada. Obrigada, Paula. Aqui a gente já passou do nosso horário aqui, mas realmente essas precisões nas palavras é muito importante. Né? Mas eu estou usando a intencionalidade como o Cohen Trevathan fala de intencionalidade. E o que eu tenho visto é uma certa resistência dos adultos em reconhecer essa intencionalidade, porque isso tem desdobramentos. Se você trabalha na creche, se você, né, tem um bebê em casa, a partir do momento que você reconhece que o que ele faz, ele planejou, ele está fazendo realmente, né, para dialogar ali com você, para trocar com você, é meio assustador. Eu concordo, né? No começo é meio assustador, porque a gente vai ter que respeitar muito mais esse bebê. Ele não está ali sem prestar atenção. Por exemplo, hoje nós temos trabalhos desenvolvidos por Olivier Mascarot, o próprio Manuel Dupuy, que fala sobre a noção de moral no bebê. Então, como o bebê já diferencia alguém que ajuda e alguém que atrapalha. Né? Então, imagina isso, se você é cuidador na creche, fica complicado o seu trabalho no dia a dia, porque se você pensava antes que o bebê, não entende. E aí a gente mostra agora aqui, ele interpreta esse mundo, tira conclusões, né? Para ter uma outra informação, os bebês aos 6 meses de idade, eles já fazem análise de probabilidade. Então, quando você tem um globo com muitas bolinhas vermelhas e poucas verdes, está na frente do bebê. Sabe aquele globo de bingo, né? Então, caiu uma bolinha vermelha. Óbvio, né? Tudo vermelho, uma verde, só pode ser vermelho. Sai uma bolinha verde. Arregala os olhos, assim, como assim? Por quê? Porque o mais provável seria aparecer uma bolinha vermelha. Isso aos 6 meses de idade. Então, realmente, o meu convite é que e é isso que eu tento fazer no livro Saberes do Bebê, é fazer essa ponte entre os resultados, porque isso não foi uma pesquisa de um psicanalista, mas ela nos serve, a gente começa a ver esse bebê sujeito aí com intencionalidade, com planejamento da sua ação. Então, mesmo quando as pesquisas não foram feitas por profissionais da psicanálise ou que não sejam de forma explícita uma questão para a psicanálise, elas continuam nos interessando. Bem, acho que agora a gente encerra, né, essa atividade. Queria agradecer muito a professora Érica, queria agradecer a parceria com o professor Mário, queria agradecer aos presentes aqui, queria agradecer as presenças virtuais e, enfim, convidar, como a Érica está nos convidando, a prestar mais atenção no bebê e tentar, né, interagir um pouco mais com ele, sabendo dessa intencionalidade. Obrigada, Érica. Sim. Muito obrigada. Eu que agradeço, espero que vocês tenham ficado instigados a escutar os bebês. É isso que vale a pena. Muito obrigada. Para os que estão aqui presentes, a Érica trouxe alguns livros, né? Os Saberes do Bebê, O Bebê e as Tramas da Linguagem. Então, para os que estão presentes, se quiserem dar uma olhada, né? Também está aqui à venda, tá bom? E à distância, os livros são vendidos no site do Instituto Langard.
Dá para pagar por Pix. Tem até maquininha do cartão. Obrigada. Professor Mário. Também eu acompanho o que foi dito pela professora Kelly, né, que foi um momento muito importante, muito especial. Te agradeço muito de ter vindo aqui, trazer essa tua experiência, essa tua reflexão e também essa tua posição, né, de como lidar nessas interfaces ciência e psicanálise, que é mais do que de atualidade. E agradecer à professora Kelly pela parceria também, a todos os presentes, ao pessoal do Lapsus, né? Na semana que vem vai ser feriado, então não vamos ter nossa atividade, então nós nos vemos daqui a 15 dias. Então, atividade encerrada. Obrigada.